Graça e paz, amados irmãos. Iniciamos o estudo da revista Passo a Passo com Cristo 1, com o foco no discipulado. Nosso objetivo com estes estudos não é apenas transferir conhecimento, mas fazer com que o discípulo assimile o conteúdo, pratique os princípios e possa também repassar estes princípios a outras pessoas, depois de estar praticando e dominando cada um dos conceitos, fundamentos e princípios ensinados. Que o Senhor possa te abençoar, que possamos ser perseverantes, com o objetivo de colocarmos em prática, não apenas adquirirmos conhecimento. Lição de número 1, Sua Nova Vida. O texto básico desta lição é Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 11, e nós vamos ler esse texto, assim como cada discipulador pode ler com seu discípulo. E aqui diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, o primeiro ensinamento aqui nesta lição é que o discípulo deve buscar, em primeiro lugar na sua vida, as coisas lá do alto. Como nós lemos em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a busca do discípulo nesta nova caminhada não deve ser principalmente nas coisas aqui da terra, mas principalmente nas coisas lá do alto. A prioridade na vida dele é buscar as coisas lá do alto. E ele diz aqui, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O coração do discípulo deve estar inteiramente em Cristo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, vemos aqui uma orientação muito clara de que tipo de pensamentos o discípulo deve alimentar ao longo da sua caminhada. Que tipo de pensamentos ele vai nutrir, que tipo de pensamentos ele vai colocar e permitir que a sua mente e o seu coração estejam ligados. Porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto são duas prioridades básicas nesta nova lição, nessa primeira lição, para o discípulo, valendo também para o discipulador. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. E aí vem uma lista de ordenanças que nós precisamos praticar à risca. Deve ser um alvo na vida do discípulo, na vida do discipulador, auxiliando o seu discípulo a fazer morrer a natureza terrena. Esta é uma tarefa que o Senhor nos entrega e é uma tarefa nossa, não é uma tarefa que vai depender do Senhor, que vai depender do Espírito de Deus, é uma ordenança para nós. Fazer morrer a natureza terrena, nós temos que tomar essa decisão e é claro que o Espírito Santo vai nos ajudar. Quanto mais nós buscarmos as coisas lá do alto e pensarmos nas coisas lá do alto, mais fácil será fazermos morrer a velha natureza. Veja bem o que diz o versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então aqui nós podemos ir de pecado em pecado, fazendo uma verificação em nossas vidas, o que ainda não abandonamos. A prostituição, a impureza, e quando ele fala de impureza, qualquer pensamento nas questões de origem, de ordem sexual, é impureza. É fora do casamento, é claro. Paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que ele considera como idolatria. Então, o amor ao dinheiro é uma idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o discípulo
ele deixou de ser filho da desobediência para agora ser filho de Deus. E, portanto, ele precisa praticar estas coisas a cada dia. Assim como um pai ou uma mãe orienta o seu filho e repete 10 vezes no dia: não faça isso, não mexa naquilo, cuidado. Assim o discipulador deve estar sempre lembrando o seu discípulo de que ele precisa abandonar estas práticas. Ele precisa fazer morrer esta velha natureza. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. : ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. O discípulo ainda está com alguma destas práticas? O discipulador ainda tem problema nesta área? Então é importantíssimo parar, pedir ajuda ou ajudar alguém a fazer isso, a abandonar essas práticas, se despojar destas práticas, se despojar desta cultura. Não mintais uns aos outros, versículo 9, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, neste texto, nós temos muitos ensinamentos, muitos princípios, muitas tarefas a cumprir, tanto na minha vida pessoal, como discipulador, como na vida do discípulo que está aprendendo. Vai precisar de ajuda, paciência, para que estas práticas sejam abandonadas. Antes que possamos passar para outros princípios, em outras lições, é fundamental ter certeza de que estas coisas já estão sendo abandonadas, estão sendo desfeitas na vida do discípulo, por ele mesmo, para que ele possa se revestir do novo homem em Cristo Jesus. Nesta lição agora, nós temos inúmeros outros princípios que vamos estudar, mas é fundamental estarmos atentos a estas pequenas coisas, para que tenhamos sucesso no aprendizado desta lição. No versículo para decorar, que está em 2 Coríntios 5,17, importantíssimo. Não podemos ir adiante se não decorarmos este versículo. Fundamental. Pequenas tarefas, pequenas atividades vão fazer toda a diferença no decorrer desta lição, no decorrer do estudo desta revista como um todo, pois isso ficará marcado no coração e na mente do discípulo para sempre. É importantíssimo a memorização. E o texto diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Talvez você tenha outra versão, a NAA, ou a Nova Versão Internacional, não importa. O que importa é que você memorize o texto que você está estudando. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se eu estou em Cristo, na minha vida, as coisas antigas, as práticas antigas, os pecados antigos, têm que ficar para trás. Os palavrões, as palavras torpes, os hábitos pecaminosos, os pensamentos impuros, tudo isso tem que ficar para trás, para que o Senhor Jesus, como cabeça da minha vida, possa comandar e controlar todo o meu ser, pelo seu Espírito que está em mim. Não deixe de memorizar. Repita quantas vezes forem necessárias, para que você possa se encher do poder e do Espírito Santo de Deus. Número 1. Como você nasceu de novo? Depois que uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ela percebe que fez a melhor escolha de sua vida
Como foi que aconteceu? Vamos ler Mateus 13, 15, a parte B, e vamos considerar os tópicos a seguir. Mateus 13, 15b diz assim: para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então aqui nós temos uma cadeia de princípios quando nós praticamos isto que está escrito. Em primeiro lugar, a pessoa ouviu. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como lemos em Romanos 10, 17. Esse é o primeiro passo, ouvir. Seja através de uma pregação pública, por um amigo que lhe falou, pela leitura da palavra de Deus. 2. A palavra foi entendida. Depois de ouvir, a pessoa entendeu que se aceitasse Jesus, seria salva. Isso aconteceu com você. Você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus. A mensagem foi aceita na sua mente porque você precisava entender. Quem não entende não pode ser salvo. Mas não basta entender com a mente. 3. A mensagem foi aceita no coração. Jesus chamou isso de crer com o coração. Quer dizer, a mensagem chegou até o seu espírito e você a aceitou como palavra de Deus. O Espírito Santo despertou o espírito, coração, e você creu com o coração. É fundamental nós entendermos esta linha de práticas: ouvir, entender e aceitar com o coração. O nascer de novo passa por isso. Se nós ouvimos e não entendemos, de nada adianta. Se nós ouvimos, entendemos, mas não aceitamos no coração, de nada adianta. Por isso é importantíssimo que nós estejamos dispostos a sempre dar mais um passo, para que venha a ocorrer a transformação em nossas vidas. Você, como discipulador, deve estar atento na vida do seu discípulo. Se ele ouviu, se ele entendeu e se ele aceitou no seu coração. Quando ele aceita no coração, ele começa a praticar. Se ele apenas entendeu, mas ainda não está praticando, significa que ele não aceitou esta palavra com o coração. E por isso ainda não nasceu de novo. Precisa nascer de novo. Precisa haver este novo nascimento. Então esteja atento a cada uma das áreas na vida do seu discípulo, para que ele possa ser transformado pelo poder de Deus, pela palavra, e com a sua ajuda a cada dia, em todas as áreas da vida deste discípulo, você verá uma pessoa completamente transformada pelo poder de Deus. Número 2, a transformação. Ao crer em Jesus, sua vida foi transformada, foi mudada. Você nasceu de novo. Em que isto implica? Você é uma nova criatura. Como diz o texto que nós memorizamos, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Com isso, Deus perdoou os seus pecados. Jesus entrou em seu coração. Você se tornou filho de Deus. E diz João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você tem então direito à natureza de Deus e à sua herança. E porque você é filho de Deus e Jesus está no seu coração, o Espírito Santo veio habitar em sua vida. Quando nós entendemos estes pequenos princípios, nós vamos ter uma responsabilidade muito grande para com a nossa vida e para com a vida do discípulo. 3. Você tem uma nova vida. A sua vida mudou quando você aceitou a Jesus. Você está em Cristo e é nova criatura. Você tinha uma vida controlada pelo pecado. Agora tem uma vida dedicada a Deus, porque você morreu para o pecado e ressuscitou para ter uma nova vida para Deus. Então,
Ao estudarmos esta sessão da vida transformada, da transformação, é importante entendermos estes 3 passos. Saber que é uma nova criatura, saber que se tornou filho de Deus e que agora tem uma nova vida. Importantíssimo que nós venhamos a trabalhar isso na vida de um discípulo, para que ele compreenda o que significa cada uma dessas etapas. Na seção 3 desta revista, na lição de número 1, essa nova vida se manifesta. Então, depois de ocorrer o novo nascimento, depois de haver a transformação, agora começa a se manifestar a vida de Jesus na vida deste discípulo. Assim que você se torna uma nova criatura, número 1, seu pensamento mudou. Colossenses 3, de 1 a 4. Você agora não pensa nas coisas do mundo. Seu pensamento volta para o Senhor Jesus e tudo que lhe diz respeito. A Bíblia passa a ser um livro apreciado e você pensa nas coisas lá de cima, quer dizer, do céu. 2. Seus sentimentos mudaram. Seus sentimentos agora serão semelhantes aos de Cristo. Filipenses 2,5. Em relação a Deus, ao homem, ao pecado e a você mesmo. Contudo, você precisa continuar edificando a sua mente com a verdade da palavra de Deus. 3. Mudaram também as suas atitudes. Você terá atitudes diferentes para com a vida, para com o próximo e para com Deus. Se furtava, não furta mais. Efésios 4:28. Se mentia, não mente mais. Se adulterava, não adultera mais. Se era idólatra, deixou a idolatria. Você deixou a ira, o falar mal dos outros e a linguagem inconveniente. Agora, você precisa agradar a Deus. Você quer ser um cidadão honesto, verdadeiro e fiel. As mesmas exigências que João fazia aos seus discípulos, que eram por ele batizados, são feitas aos discípulos de Jesus Cristo. Produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Veja em pormenores o texto de Lucas 3, de 10 a 13. Então, nessa nova vida que se manifesta na vida do discípulo, é importante lembrar que o pensamento mudou, os sentimentos mudaram, as atitudes também mudaram. Importantíssimo. Pensamentos, sentimentos e atitudes. A transformação, ela vai mostrar na prática que houve mudança. E essa mudança está manifesta a todos que estão em contato com esta nova vida que está vivendo agora debaixo do senhorio de Jesus Cristo. 4. Alguns conselhos. Preste bastante atenção a estes conselhos e procure atendê-los. 1. Faça oração regularmente. Separe algum tempo, todos os dias, um mínimo de 15 minutos, de preferência pela manhã, e ore a Deus. A oração é a nossa respiração espiritual. Não se importe se você não sabe orar. Ninguém sabe orar de maneira perfeita, mas o Espírito Santo nos ajuda. Romanos 8:26. O importante é você começar a falar com Deus, usando o nome de Jesus, expressando de maneira natural o seu desejo. Lembre-se, falar com Deus é falar com o nosso Pai. Uma criança, quando ela começa a falar, ela não está preocupada se ela está acertando, se ela está errando, ela simplesmente abre a boca, ela mexe com os olhos, com os lábios, ela quer se manifestar de alguma forma. E o pai, que está ali observando aquela beleza de criança, o filho que foi gerado, fica impressionado, fica apaixonado por aquele bebê que está tentando agora emitir os primeiros sons. Não se preocupe com as orações que muitas vezes parecem ser erradas, parecem ser curtas, parecem ser pequenas, não importa. O que importa é que você comece a orar. O que importa é que você comece a falar com o Pai, que agora você tem acesso. Leia a Bíblia diariamente. Separe um tempo para também ler a Bíblia e meditar nela. Leia o primeiro
Novo Testamento e, de preferência, o Evangelho de João. Veja o porquê em João 20, 30 e 31. Depois leia a Bíblia toda. Se você ler 4 capítulos por dia, em um ano, terá lido a Bíblia inteira. Lembre-se, a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. 3. Vá à igreja assiduamente. Você será sempre bem recebido em nossas igrejas. Vá à igreja sempre. Procure saber os dias e horários de culto e assista ao máximo que puder. Participe. Procure os cultos de estudo bíblico e as reuniões de oração. A comunhão com Deus e com os irmãos nos cultos ajudará você a crescer espiritualmente. 4. Dê testemunho de sua fé. Fale de Jesus a outras pessoas. Não é preciso saber tudo da Bíblia para testemunhar de Jesus. O que importa, em primeiro lugar, é a experiência que você teve com o Senhor Jesus e que você está salvo. Conte aos outros como sua vida foi transformada. Então, nestes conselhos, quero resumir dizendo: é importantíssimo orar regularmente, ler a Bíblia diariamente, ir à igreja ou participar dos cultos assiduamente e falar, dar testemunho, compartilhar a sua fé. Concluindo, é importantíssimo que nós possamos aprender a praticar a palavra de Deus. Nós poderíamos ensinar aqui muitas coisas. Nas lições seguintes terão muitos outros princípios. Portanto, prossiga participando dessas reuniões de ensino da palavra de Deus com o seu discípulo, com o seu discipulador, para que você cresça e seja cada dia mais abençoado. É importante que o discipulador não apenas diga para o discípulo assistir a este vídeo, mas que ele mesmo ministre na vida do discípulo, para que ele possa, então, ajudar o seu discípulo a crescer espiritualmente e ver nele um exemplo de alguém que também conhece a palavra, domina esta lição, domina e pratica os princípios bíblicos e assim faz discípulos que geram discípulos. E a aplicação prática. Veja se as pessoas ao seu redor podem comprovar se houve mudança em sua vida. Isso comprova a sua nova vida. Veja se você tem o testemunho do Espírito Santo em sua vida, em seu espírito, de que você é filho de Deus. Faça a coisa prática. Se você não tem uma Bíblia, compre uma e comece a lê-la hoje mesmo. E não deixe para amanhã a oração. Você também pode pedir para o seu pastor, se você ainda não tem uma Bíblia, que terá a maior alegria em lhe presentear com uma Bíblia. E aqui alguns exercícios práticos. Se você já decorou o versículo, escreva-o preenchendo os claros. Então você pode praticar esta lição fazendo estes exercícios e conferindo se o texto já foi decorado, se os princípios já estão sendo praticados pelo discípulo e se estamos dominando cada um dos princípios desta lição. Desta forma, se assim concluímos, podemos passar para a lição de número 2. Que o Senhor abençoe o teu estudo com o discípulo, que o Senhor abençoe o teu estudo com a palavra de Deus, para que o Senhor possa crescer em nós, sendo o Senhor da igreja, o Senhor de nossas vidas, e não apenas o Salvador.